Bem-vindo ao programa Encantos pela TV Encantos. Eu, Babalorixá Sérgio de Odé, vamos falar hoje sobre o poder da transmutação, o poder da transformação. Iremos comentar sobre o orixá Oxumaré. Transmutação. A gente procura no dicionário e aí a gente tem a informação. Segundo o dicionário, é um substantivo feminino. Transmutação é o ato de transmutar. O que é transmutar? Mudar, trocar, alterar ou transformação. Então nós vamos falar de um orixá, orixá Oxumaré, que tem o dom de transformar. Oxumaré, sua saudação a Roboboi. E o que ele transforma? Vejamos bem, tudo que se transforma no universo é de responsabilidade de Oxumaré. Se Oxumaré não existisse, nós não poderíamos existir. O que é essa transformação? Então vamos no mais básico, né? Você tem o elemento água no estado líquido, que ele com calor ele evapora, aí fica um estado gasoso, e depois ele volta a se misturar nas nuvens e cai a chuva, que volta a ser um estado líquido. Então, essa transformação é de responsabilidade e só ocorre porque Oxumaré existe, né? É muito importante que nós entendamos que não é só isso. Nós temos no nosso planeta, o planeta Terra, ele faz um movimento dentro de um seu próprio eixo, e isso também é de responsabilidade do orixá Oxumaré. Não só o movimento do planeta Terra, que ele roda dentro de um eixo próprio, como também o movimento ao redor do Sol. Este movimento que leva 365 dias aproximadamente para dar a volta no Sol, e esse movimento de transmutação, se não me falha a memória, eu acho que é isso que é falado. Então, corrigindo o que eu acabei de falar, o movimento chama translação, que é o movimento que a Terra, o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol, que segundo a minha cola que eu anotei aqui, fala 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Esse movimento de translação também é de responsabilidade do orixá Oxumaré, Roboboi, o poder da transformação nas mãos de um orixá. Segundo os mitos iorubás, Oxumaré era muito pobre, muito humilde, simples, mas ele tinha uma qualidade exímia. Ele era perfeito, divinatório. Como assim? Ele, como Babalaô, ele tinha o dom de olhar o destino das pessoas. E por este motivo, ele era muito procurado para saber o destino das pessoas. E ajudava muito Orumilá a determinar o destino dessas pessoas. Entretanto, ele não era remunerado à altura. Por este motivo, ele era muito pobre. Entretanto, quem é Oxumaré? Porque nós vamos ler, nós vamos entender que hoje Oxumaré é o senhor da riqueza, o senhor dos encantos, o senhor dos ciclos, o senhor de muita coisa. Mas como que ele era muito pobre, e hoje nós falamos que ele é o senhor da riqueza? Existem alguns mitos que vão explicar isso perfeitamente. Mas Oxumaré, cultuado muitas terça-feiras, a sua miçanga carrega a cor amarelo rajado de preto, simulando um olho de uma cobra. Então, na mitologia, ele tem a representação de uma serpente e o movimento circular, que a serpente pega a sua própria cauda, então como a inércia do movimento. E um dos seus pratos predileto é a batata doce, com cundum-cum, que é feito, ofertado a ele nas terças-feiras, é o dia de maior culto deste grande orixá.
sempre soubemos que é um orixá muito raro, muito difícil de se iniciar, cheio de preceitos. E existe um mito que nós vamos comentar que explica por ele, né? Porque em algum momento ele não convive muito conosco, ele tem algumas proibições, e aí a gente vai estudar. Eu aprendi no nosso axé, na minha casa, por exemplo, é assim que eu faço, porque é a maneira como eu aprendi, que é um filho deste orixá por ilê. Então você iniciou um filho, não se inicia o segundo, porque é um por ilê. Hoje você vê nas redes sociais vários zeladores falando que iniciam um Oxumaré a cada 7 anos. Outros zeladores falam, não, você inicia um filho de Oxumaré quando este filho tomar os 7 anos, ou do IG de 7 anos, aí você pode iniciar outro. Bem, cada casa tem sua panela de segredo e tem sua maneira de tratar. Nós não estamos aqui para questionar o que é certo, o que é errado, o que cada um faz em sua casa. Mas eu levo em prática o que eu faço na minha casa. Então, orixá raro, Oxumaré, um por ilê. E como eu já havia falado, tudo no candomblé, nós vamos nos aprofundando nos mitos iorubás. Existem muitos segredos nos mitos. E não poderia faltar para o orixá Oxumaré, né? Dizem os mitos iorubás que Oxumaré não gostava dessas chuvas de longos dias, intermináveis, que ficava chovendo por muito tempo. E assim ele ameaçava a chuva com a sua espada de bronze, fazendo com que a chuva parasse, desaparecesse, e no lugar da chuva surgia o arco-íris. E aí, com o surgimento desse arco-íris, que liga Orum à Terra, que nós dizemos que ele é o dono do arco-íris. Então esse mito explica um dos poderes de Oxumaré. Com a sua espada de bronze, ele transformava a chuva, parava as chuvas, deixando em seu lugar um arco-íris. Então, Oxumaré era um orixá pobre, humilde, mas tinha o grande conhecimento da divinação, consultava o destino das pessoas. E aí, o rei de Oni estava sempre presente, usando dos conhecimentos de Oxumaré para ajudá-lo na sua cidade. Mas, em contrapartida, os pagamentos eram muito precários. Não eram suficientes e Oxumaré continuava pobre. Oxumaré resolveu, então, procurar Orumilá para descobrir um encantamento que ele pudesse enriquecer. E aí foi falado, olha, você vai precisar de 4 pombos, você vai precisar de 4 pacotes de búzio, e foi dado lá o que seria necessário para que ele pudesse melhorar financeiramente. Quando ele começou a fazer o seu encantamento de melhora financeira, de riqueza, o rei de Oni o chama. O rei Oni chama, e ele não pôde atender na hora, porque ele estava fazendo um encantamento para melhorar a vida dele. E o rei Oni ficou muito nervoso por não ter sido atendido na hora que ele queria e resolveu dificultar e até não mais pagar Oxumaré pelo trabalho dele. Mas, depois do encantamento, a rainha Olokun teve um problema com o filho dela e, sabendo dos poderes de Oxumaré, ela o chama para cuidar do filho dela. E Oxumaré vai até Olokun, cuida do filho de Olokun, o filho melhora, se cura, e Olokun, em agradecimento dele ter salvo a vida do filho dela, o presenteia
com muitos presentes de riqueza, tornando Oxumaré um orixá rico. O rei Oni, ao ver esses presentes, se sentiu ameaçado, humilhado e começou também a retribuir os serviços de Oxumaré com mais riquezas, transformando Oxumaré um orixá muito rico. Lembra que no começo eu falei que ele era um orixá pobre, mas que ele é o dono da riqueza? Então foi por este motivo. Ele começou a ser melhor pago pelas ajudas que ele dava, informando sobre os destinos das pessoas. E aí, Oxumaré se tornou um orixá muito importante, uma divindade muito importante. E como ele era exímio divinatório, muito utilizado. Mas aí, um dia, Olodumare teve um problema de visão e foi pedir os encantos de Oxumaré. E Oxumaré, de prontidão, ajudou na cura da visão de Olodumare. Olodumare, com medo deste problema voltar, acaba proibindo Oxumaré de viver na terra. Oxumaré começou a ter permissão de vir raramente à terra. Por isso que nós o saudamos constantemente, as raras vezes que enxergamos um arco-íris, que é o momento em que relata que Oxumaré está entre nós. E acreditamos, né, que por causa deste mito, que é um orixá raro, que não se deve ser as pessoas não se devem ser iniciadas nesse orixá raro com tanta frequência, porque ele tem um certo tratamento mais afastado de nós. Mas o nosso programa chama Encantos, então vamos ensinar alguns encantos aos nossos telespectadores. Vamos começar com um banho de prosperidade. Todo mundo já foi falado que um dos pratos prediletos de Oxumaré é a batata doce. Então, um dos banhos que vai fazer com que você prospere são as folhas da batata doce. Então, você cate algumas folhas de batata doce, coloque num balde com água. A água é importantíssimo, né? Se você tiver água de cachoeira, água de rio, é melhor. Se você não mora em área rural, não tem essa possibilidade, pegue uma água mineral, né? Uma água mais pura do que essa torneiral, que tem insumos químicos. E aí você vai pôr num balde, né? Vai lá, 15 folhas de batata doce, e macera, como se estivesse lavando uma roupa, macera até com que a água fique com a cor esverdeada. Tome o seu banho de higiene e depois do seu banho de higiene, pegue esta água e jogue da cabeça aos pés, pedindo ao Oxumaré a sua prosperidade, os seus desejos, que você vai ver que será atendido. Mas vamos aprimorar esse banho? Vamos criar, então, uma magia de prosperidade com esse banho? As mesmas, pegue outras folhas da mesma batata doce, né? Então, você cate uma outra quantidade de folha de batata doce e você vai pilar num pilão. Vai socar, até aquilo ficar bem homogêneo, quase um pozinho, uma misturinha, uma babinha. E você vai pegar esta folha pilada e misturar com o Oxedundum, que é o sabão da costa africano. Sabão da costa africano, você vai em qualquer loja de artigos religiosos e pede 100 gramas, bem pouquinho, de sabão da costa africano. Misture na folha da batata doce pilada e crie o seu sabonete de tomar banho. Batize essa magia com uma pitada de sal, uma pitada de açúcar
E tome esse banho às terças-feiras, pedindo para o Xumaré a sua prosperidade, o seu caminho, a sua felicidade, o seu emprego, as suas riquezas. Mas você quer agradar o Xumaré? Então vamos aprender a fazer uma comida para ele. Você pega a batata doce com casca, dá uma pré-cozida nela, depois você corte ela no meio, tire a casca e frite no azeite de dendê. Quando ela esfriar, você coloque numa folha de mamona, batize com uma pitada de sal, um pouquinho de mel e leve aos pés de uma árvore numa mata, pedindo proteção a este grande orixá, o Xumaré, que seus caminhos serão atendidos, serão abertos e você vai prosperar com o Xumaré. Agora, eu queria agradecer, hoje eu fiz questão de vir com este presente que eu ganhei do Ogan Vitor, artesão dos orixás. Ele tem nas redes sociais, Ogan Vitor. Ele me presenteou e, meu querido, muito obrigado pelo carinho e atenção comigo. Todo programa eu indico um livro e não poderia faltar de indicar hoje. Hoje eu vim com um livro Okutá. O livro Okutá, do Pai Cido de Oxum, ou Pai Eim, como todos conhecem, é um livro que, para o povo do Axé, ou as pessoas que querem estudar da nossa cultura, das religiões de matriz africana, este é um livro com muito ensinamento. Vale a pena tê-lo. Nós temos em nosso barracão, na nosso egbé, uma pequena biblioteca que os nossos fiéis podem usar os livros, mas dentro da biblioteca. Nós não permitimos que levem para casa. Gente, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Continue assistindo nossos programas, agora dentro da TV Encantos, né? Continue curtindo e eu espero receber algumas indicações de vocês. Quais são suas dúvidas? Né? Mandem comentários que nós vamos responder. Obrigado pela atenção de todos. Agradecer nossos ancestrais, agradecer nossos orixás, agradecer todo o povo, né, existente e pedindo a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais. Muito obrigado por tudo.